Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que alguém tenta apagar a sua dignidade. Não com um golpe, mas com palavras pequenas, gestos calculados, olhares que carregam desprezo. E a parte mais surpreendente não é a humilhação em si, é o fato de que, de alguma forma, você sente como se devesse continuar ali, como se houvesse uma espécie de dívida invisível que o prende ao desrespeito. Mas existe uma verdade desconfortável. Você não deve absolutamente nada a quem te humilha. E ainda assim, por que esse peso insiste em existir? Porque a mente cria justificativas, porque a consciência tenta suavizar aquilo que claramente corrói sua dignidade. O estoicismo não responde com gentileza, ele responde com lucidez, e essa lucidez é tão afiada que chega a incomodar. Porque a humilhação não é apenas um ataque externo, ela é uma tentativa de acesso ao centro da sua identidade, um convite silencioso para que você aceite um valor menor do que realmente possui. Mas antes de entender isso, você precisa considerar uma possibilidade que poucos têm coragem de enfrentar. E se a sensação de dívida que você sente não for um vínculo real, mas uma ilusão cuidadosamente construída para manter você exatamente onde está? O estoicismo observa esse fenômeno com precisão cirúrgica. Ele revela que a humilhação é uma encenação, um teatro, um palco onde alguém tenta atribuir a você um papel que você nunca escolheu e que só funciona quando você aceita interpretá-lo. Quem te humilha tenta moldar sua mente. Quem se liberta molda seu destino. Mas a questão é ainda mais profunda. A mente humana, quando ferida, tem uma tendência automática e cruel: tentar encontrar uma justificativa para continuar suportando a dor. É como se ela preferisse acreditar que existe alguma obrigação moral, ao invés de admitir que não deve permanecer onde não é respeitada. E é precisamente aqui, neste ponto de tensão, que a filosofia estoica surge como uma luz incômoda. Ela pergunta, com uma frieza libertadora: por que você continua buscando aprovação onde só recebe desprezo? Essa pergunta abre uma rachadura, e por essa rachadura entra uma verdade luminosa. Não é você que deve algo, é o outro que não consegue lidar com a própria pequenez. A humilhação é um teatro. O problema é quando você aceita o papel que te deram. Mas alguém poderia questionar: se é tão óbvio, por que dói tanto? Por que continuamos tentando, explicando, suavizando? A resposta é simples e perturbadora. A humilhação só nos prende porque toca em uma parte vulnerável da mente, a necessidade profundamente humana de ser reconhecido. E é exatamente essa necessidade que se transforma em corrente. Mas e se você pudesse quebrar essa corrente logo na primeira cena? E se, ao invés de aceitar o papel imposto, você assumisse o controle do próprio roteiro? Esse vídeo começa aqui, no momento em que você decide que não deve nada e que a sua dignidade nunca foi moeda de troca. Prepare-se, o que vem a seguir não é conforto, é consciência, e consciência liberta. Há algo curioso e inquietante no comportamento humano. Temos uma capacidade quase automática de justificar aquilo que não deveria ser tolerado. É como se a mente, ao se deparar com o desrespeito, tentasse construir uma explicação para torná-lo aceitável. Um mecanismo silencioso, profundamente enraizado, que tenta transformar feridas em obrigações. E a humilhação é um dos cenários mais perfeitos onde esse mecanismo se manifesta. Mesmo quando somos tratados com frieza, desprezo ou ironia, há uma parte interna, sutil, treinada, condicionada, que tenta suavizar o impacto. Ela busca um motivo, uma razão, um contexto que faça esse desrespeito parecer menos ofensivo do que realmente é. Mas essa tentativa de minimizar a dor não é fruto de força, não é maturidade, não é virtude, é condicionamento psicológico, é o reflexo de uma mente que aprendeu a suportar aquilo que deveria rejeitar.
E é exatamente aqui que o estoicismo entra com a precisão de um bisturi. Para essa filosofia, a primeira prisão não é emocional, é perceptiva. Antes de sermos aprisionados pelas emoções, somos aprisionados pelas distorções que aceitamos como verdade. A percepção distorcida funciona como um filtro, faz com que vejamos como obrigação aquilo que na realidade é abuso, faz com que enxerguemos como dever aquilo que na verdade é corrosão, faz com que chamemos de paciência o que no fundo é a abdicação silenciosa da própria dignidade. Essa é a armadilha. E o mais assustador é que ela opera antes mesmo que percebamos que caímos nela. O estoicismo revela esse fenômeno com uma clareza quase implacável. Ele aponta que quando aceitamos a humilhação, não estamos agindo por bondade ou por elevação moral. Estamos, na verdade, repetindo uma narrativa que nunca foi nossa. E é essa narrativa que mantém pessoas presas a ambientes, relações e situações que as corroem por dentro. A pergunta que surge, então, não é apenas filosófica, é existencial. Por que acreditamos que tolerar o desrespeito é virtude, quando, na verdade, é autoviolência? Essa pergunta rasga a ilusão. Ela expõe a realidade por trás do hábito humano de suportar o insuportável. Porque o dilema que enfrentamos não é externo, não é sobre quem nos humilha, é sobre o ponto exato em que deixamos de perceber que fomos treinados para engolir o que jamais deveríamos aceitar. O estoicismo nos lembra de algo simples e ao mesmo tempo avassalador. Não há honra em permanecer onde a sua dignidade é negociada. E à medida que essa clareza se instala, uma inquietação nova surge. Se a nossa prisão é perceptiva, o que mais existe na nossa vida que continuamos aceitando apenas porque fomos condicionados a acreditar que é normal? O que chamamos de lealdade, mas no fundo é medo? O que chamamos de paciência, mas no fundo é renúncia? Essas perguntas são o início da libertação, porque antes de mudar qualquer coisa na vida, é preciso enxergar aquilo que, por muito tempo, escolhemos não ver. O estoicismo não observa a humilhação como um simples gesto ofensivo. Ele a enxerga como um fenômeno mais complexo, que envolve percepção, identidade, valor e, sobretudo, a forma como cada indivíduo administra o próprio mundo interior. Para essa filosofia, a humilhação só existe porque ela encontra um espaço psicológico onde pode se infiltrar. E é justamente esse espaço que vamos explorar agora. O conceito estoico da dignidade racional. Entre todas as criaturas, apenas o ser humano possui a capacidade de compreender a própria dignidade. A dignidade racional é o reconhecimento interno do próprio valor como ser pensante, consciente, capaz de escolher e deliberar. É o núcleo que sustenta a identidade. Por isso a humilhação dói tanto. Não porque alguém disse algo desagradável, não porque alguém levantou a voz, não porque houve um olhar atravessado, mas porque a mente percebe, de forma instantânea, que sua dignidade está sendo atacada. A dor não nasce do insulto em si, mas da colisão entre a forma como você se percebe e a forma como alguém tenta reduzir essa percepção. A humilhação não fere o corpo, fere o conceito que você tem de si mesmo, e é justamente esse choque, essa dissonância entre identidade e ataque que causa o impacto emocional. A humilhação tenta rebaixar aquilo que, por natureza racional, é elevado. Mas aqui está a primeira revelação estoica. A dignidade só é perdida quando você a entrega. Ninguém tem poder absoluto sobre aquilo que você sabe que é. O princípio estoico da ordem interior. Para os estoicos, cada pessoa carrega dentro de si uma ordem interior,
um alinhamento silencioso composto por valores, limites, padrões e princípios. É essa ordem que define o que você aceita, o que você rejeita, o que você tolera e o que você denuncia. Quando alguém tenta humilhar você, não está apenas ferindo sua dignidade, está tentando reescrever essa ordem interna. Está tentando reorganizar seu valor, mudar o que você acredita sobre si mesmo, substituir seu código por um código alheio. E isso é o mais perigoso, porque ao contrário de uma ofensa momentânea, uma alteração na ordem interior corrói lentamente a identidade. Por isso os estoicos tratavam a humilhação como uma tentativa de invasão mental. Não é apenas um ataque emocional, é uma tentativa de alterar o seu próprio mapa interno de valor. Você já percebeu que quem te humilha nunca quer apenas ferir, quer redefinir o seu valor? A humilhação é sempre um convite para você abandonar a si mesmo. E o estoicismo ensina: não aceite jamais convites que ferem sua própria alma. A ideia estoica de não colaboração com o desrespeito. Aqui está um dos pontos mais incisivos do estoicismo. O desrespeito só se completa quando você colabora com ele. Quem humilha inicia o movimento, mas quem aceita, quem internaliza, quem absorve, finaliza a cena. É como se o gesto ofensivo fosse apenas a metade de um círculo. A outra metade é você quem desenha, quando concorda silenciosamente com a narrativa imposta. E é por isso que a filosofia é tão enfática. A humilhação só funciona quando você participa dela. Ninguém te diminui sozinho. A sua concordância é o último golpe. Quando você recusa essa colaboração interna, o círculo não se fecha. A humilhação perde seu efeito, o ataque perde força e o agressor perde o controle que acreditava ter. A recusa estoica não é grito, não é vingança, não é disputa. É a decisão silenciosa de não se deixar moldar pela crueldade alheia. É manter o próprio eixo. O mecanismo interno da humilhação, segundo a filosofia. A humilhação só funciona porque a mente cria uma narrativa enganosa, a de que você deve provar algo. Provar dignidade, provar valor, provar força, provar merecimento. Essa narrativa interna é o terreno perfeito para que o desrespeito germine. Sem ela, todo ataque seria estéril. Os estoicos chamavam isso de erro de julgamento. Não porque a ofensa não exista, mas porque você não é obrigado a entrar no jogo psicológico que ela propõe. O erro não está em sentir a dor inicial. Isso é humano. O erro está em concluir que a dor exige submissão. E se o que você chama de obrigação não passar de um hábito emocional herdado, um hábito que você nunca questionou, um reflexo que você nunca desmontou, uma narrativa que você aceitou antes mesmo de aprender a duvidar dela? O estoicismo revela que a humilhação tem impacto apenas porque encontra dentro de nós portas que nunca fechamos. A verdadeira libertação não é desafiar quem humilha, é fechar essas portas internas. É retirar o terreno onde qualquer desrespeito poderia florescer. Porque no fim, a humilhação é sempre uma tentativa de alguém manipular a sua percepção sobre si mesmo. E nada é mais sagrado do que a forma como você decide se ver. O estoicismo não se limita a explicar o fenômeno da humilhação. Ele oferece caminhos para lidar com ela de forma lúcida, firme e sem se perder de si mesmo. São práticas discretas, interiores, silenciosas, mas poderosas o suficiente para quebrar o ciclo da submissão emocional. A seguir, eu vou te mostrar 4 aplicações práticas que traduzem essa teoria em ação. Aplicação número 1. A técnica da retenção da postura interna. Quando alguém tenta humilhar você, há um impulso imediato, quase instintivo, de reagir, explicar, justificar, defender.
Esse impulso é justamente o ponto onde muitos perdem a própria dignidade. O estoicismo ensina o oposto. O primeiro movimento não é para fora, é para dentro. Retenção da postura interna significa preservar a integridade do pensamento no exato instante do ataque. É manter a mente ereta, mesmo que o ambiente ao redor tente dobrá-la. Nada de avançar, nada de recuar, nada de se encolher, nada de se justificar. É a escolha deliberada de permanecer inteiro por dentro, mesmo que externamente exista uma provocação. Essa prática é silenciosa, mas profundamente poderosa. Ela impede que o humilhador ultrapasse a fronteira mais importante, a sua mente. A firmeza interior é uma muralha que humilhadores não conseguem atravessar. Quando você mantém essa postura, o agressor não encontra brecha para manipular sua percepção. A tentativa dele se dissolve, porque não encontra terreno fértil para prosperar. A humilhação só floresce quando encontra fragilidade interna. Sem essa fragilidade, ela morre antes mesmo de nascer. Aplicação número 2. O método da clareza de valor. Depois de manter a postura interna, o segundo movimento é clarificar sua própria identidade. Não em comparação com quem te ataca, mas em relação aos seus valores essenciais. A técnica consiste em reafirmar mentalmente o que você é, o que você representa, quais princípios regem sua existência. É um retorno ao eixo. Porque toda humilhação tenta atingir você com valores que não lhe pertencem. O desprezo alheio, a visão alheia, a narrativa alheia. Quando você se ancora nos seus valores, e apenas nos seus, o ataque perde sua estrutura. É como tentar prender uma sombra. Não há nada sólido ali para se agarrar. Se a opinião de quem te humilha diz pouco sobre você, por que você ainda insiste em carregá-la? O estoicismo ensina que a clareza de valor é uma forma avançada de liberdade. Quando você sabe quem é, absolutamente ninguém pode definir o que você vale. Aplicação número 3. A prática da retirada silenciosa da dinâmica destrutiva. Essa é uma das mais elegantes aplicações estoicas. A retirada silenciosa. Não é fuga, não é covardia, não é submissão. É estratégia, é lucidez, é soberania emocional. Quando alguém tenta te humilhar, ele tenta te puxar para uma dinâmica destrutiva. Uma espécie de jogo psicológico onde você perde o controle e passa a reagir no ritmo do outro. A retirada silenciosa consiste em sair mentalmente da interação, romper o ciclo, recusar a participação. Isso pode acontecer enquanto você permanece fisicamente presente, porque a verdadeira retirada é interna. O estoico não precisa levantar a voz, nem contra-atacar, nem provar nada. A força dele está em não oferecer combustível ao fogo alheio. Você não deve explicação a quem não reconhece sua humanidade. Ao retirar-se silenciosamente, você destrói a dinâmica. O humilhador perde o público, perde o poder, perde o efeito e, principalmente, perde acesso à sua mente. Aplicação número 4. A reconstrução interna após a humilhação. Mesmo quando você resiste ao ataque com firmeza, o impacto inicial ainda pode deixar resíduos na mente. Por isso, o estoicismo oferece uma prática final: a reconstrução interna. A reconstrução não é vingança, não é retribuição, não é dar o troco, é restauração. Consiste em relembrar-se, com serenidade e precisão, daquilo que ninguém pode tirar: seu caráter, sua integridade, sua racionalidade, sua coerência moral. O estoico não busca reparar a imagem externa, mas sim reforçar a solidez interna. Ele sabe que o ataque de alguém não é um espelho, mas apenas um ruído, e ruídos não definem nada. A reconstrução interna é o ato de retirar qualquer marca emocional que o desrespeito tentou deixar.
É como fechar uma porta que alguém tentou abrir à força. Quando essa porta se fecha, não existe memória de humilhação. Existe apenas fortalecimento. Você não deve nada a quem te humilha, porque a humilhação é sempre um convite para você abandonar sua própria dignidade, e você não precisa aceitar esse convite. A verdadeira liberdade começa quando você para de negociar o seu valor. Quem tenta te diminuir revela mais sobre o próprio vazio do que sobre o seu valor. Se você realmente acreditasse no seu valor, o que deixaria de tolerar hoje? Se este vídeo te trouxe clareza, compartilhe com alguém que talvez esteja carregando uma dívida emocional que nunca deveria existir. E me conte nos comentários qual parte do vídeo mais te fez refletir. Se esta reflexão falou com você, não apenas a sua mente, mas a sua dignidade, considere permanecer conosco. Este canal existe para lembrar você, todas as semanas, de algo que o mundo tenta constantemente apagar, que a sua força interior não é negociável. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe também o seu like, não por mim, mas pelo compromisso silencioso que você está fazendo consigo mesmo. Um compromisso de nunca mais se encolher diante da humilhação, de nunca mais aceitar valores que não são seus, de construir uma mente tão firme que nenhuma palavra alheia consiga atravessá-la. Se quiser caminhar por essa via de fortalecimento emocional, este é o lugar. E se esta mensagem ressoou em você, o like e a inscrição não são apenas suporte ao canal, são a sua declaração interna de que você está escolhendo crescer em vez de ceder. Que esta seja a sua decisão agora. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.